Não é sem certa ironia que me proponho a narrar os eventos extraordinários que transformaram a vida de Maria Júlia dos Santos, a quem todos conheciam simplesmente como Juju, em meados de 2024. Vocês que acompanham essa história através de suas telas, talvez já tenham visto os vídeos virais, as manchetes sensacionalistas e os memes que inundaram as redes sociais. Mas permita-me, caro leitor, apresentar a verdadeira história por trás do fenômeno que ficou conhecido como do lixão ao luxo. Juju, aos 23 anos, carregava em seu semblante uma determinação que desafiava sua origem humilde. Nascida e criada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ela aprendeu desde cedo que a vida raramente oferece atalhos para quem nasceu, como dizem, do lado errado do muro. Sua mãe, Dona Clarice, catadora de material reciclável, ensinou-lhe que a dignidade não se media pelo endereço ou pela conta bancária, mas pela retidão do caráter. Com cabelos cacheados sempre presos em um coque desalinhado e olhos cor de mel que pareciam guardar segredos ainda não revelados, Juju dividia seu tempo entre 3 ocupações. Pela manhã, faxineira em um luxuoso condomínio em Ipanema. À tarde, criadora de conteúdo para suas redes sociais, onde compartilhava dicas de limpeza e organização. E à noite, estudante de administração em uma faculdade particular. Cortesia de uma bolsa integral conquistada com muito suor. Foi em uma dessas manhãs de março, enquanto limpava o apartamento 1401 da família Albuquerque Montenegro, que o destino decidiu embaralhar as cartas do jogo social com a sutileza de um elefante em uma loja de cristais. Helena Albuquerque Montenegro, socialite e influenciadora digital com mais de 5 milhões de seguidores, estava gravando mais um de seus tours pela mansão quando aconteceu o inevitável encontro que mudaria tudo. E aqui, meus amores, temos a suíte master com vista para o mar. Ai, desculpa, não sabia que você estava aqui. Helena quase tropeçou em Juju, que acabava de terminar de limpar o banheiro da suíte. A câmera continuava ligada, capturando o momento em que os dois mundos colidiram. O contraste era gritante. Helena, com seu conjunto de ginástica de grife, cabelos perfeitamente escovados e unhas impecáveis. Juju, com seu uniforme simples, luvas de borracha e o coque improvisado. Mas foi o que aconteceu em seguida que fez o vídeo explodir nas redes sociais. Ei, você não é aquela menina das dicas de limpeza do TikTok? Helena perguntou, os olhos arregalados em reconhecimento. Minha filha é sua fã. Ela sempre fala das suas dicas para tirar manchas impossíveis. O universo tem um senso de humor peculiar. Enquanto Juju limpava a casa de Helena por necessidade, Helena seguia suas dicas de limpeza por entretenimento. A ironia da situação não escapou a nenhuma das duas, mas foi o que aconteceu depois que realmente mudou o jogo. Gente, vocês não vão acreditar. Acabei de descobrir que a Juju do Limpeza com Alegria trabalha aqui na minha casa. Helena virou a câmera para Juju, que instintivamente tentou se esquivar. Vem cá, conta pra gente como você consegue conciliar tudo. O vídeo, postado sem edição, viralizou em questão de horas. A autenticidade do momento, o encontro inesperado entre duas realidades tão distintas, capturou a imaginação do público. Mas o que ninguém sabia era que aquele era apenas o começo de uma história muito mais complexa. Naquela mesma noite, enquanto Juju voltava para casa no ônibus lotado, seu telefone não parava de vibrar. O vídeo havia alcançado mais de 1 milhão de visualizações em apenas algumas horas. Comentários inundavam suas redes sociais, alguns celebrando sua humildade, outros criticando a exposição não autorizada de sua vida privada. Filha, você virou famosa, exclamou Dona Clarice, mostrando o celular antigo onde uma vizinha havia compartilhado o vídeo no grupo da comunidade. Juju apenas sorriu, cansada, enquanto se preparava para mais uma noite de estudos.
Mas o destino ainda reservava outras surpresas. No apartamento 1401, Helena Albuquerque Montenegro enfrentava uma crise familiar que estava prestes a se entrelaçar com a vida de Juju de maneiras que ninguém poderia prever. Ricardo Montenegro, marido de Helena e importante executivo do mercado financeiro, observava a repercussão do vídeo com crescente preocupação. "Você tem noção do que acabou de fazer?" ele questionou, os olhos fixos na tela do notebook, onde acompanhava as métricas do vídeo viral. "Essa menina, ela pode ser um problema." O que Ricardo sabia, e Helena ainda ignorava, era que o império financeiro dos Montenegro havia sido construído sobre fundações nem sempre sólidas. E Juju, sem saber, estava prestes a se tornar uma peça-chave em um jogo de poder que transcendia em muito suas ambições de graduanda e influenciadora digital. Na manhã seguinte, quando Juju chegou para trabalhar, foi recebida por uma Helena diferente. Os olhos da patroa revelavam uma noite mal dormida, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de café. "Juju, precisamos conversar", Helena disse, indicando uma cadeira na cozinha, um gesto que quebrava todas as regras não escritas da hierarquia doméstica. O vídeo de ontem, ele mudou tudo, e realmente havia mudado. O que nenhuma das duas sabia naquele momento era que aquela conversa na cozinha seria o primeiro capítulo de uma história que mexeria com as estruturas sociais do Rio de Janeiro e revelaria segredos guardados por décadas. Enquanto isso, em algum lugar do complexo do Alemão, Dona Clarice encontrava, entre os materiais recicláveis que coletava, um documento antigo que faria toda a história tomar um rumo ainda mais surpreendente. A conversa na cozinha do apartamento 1401 começou como tantas outras interações entre patroa e empregada, mas logo tomou um rumo inesperado. Helena, ainda em seu hobby de seda, parecia lutar contra algo maior que o constrangimento do vídeo viral. "Juju, você já ouviu falar de Carolina Mendes?" O nome causou uma reação instantânea em Juju. Carolina Mendes havia sido uma famosa ativista social nos anos 90, conhecida por seu trabalho com catadores de material reciclável. Sua morte misteriosa em 1999 ainda era tema de especulações. "Minha mãe fala dela até hoje", respondeu Juju, sem entender a conexão. Helena respirou fundo antes de continuar. "Carolina era minha irmã." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena continuou, sua voz tremendo. "Ela abandonou nossa família para viver nas comunidades. Nossos pais a deserdaram. O Império Montenegro começou com o dinheiro que deveria ter sido dela." Naquele mesmo momento, no complexo do Alemão, Dona Clarice examinava o documento encontrado entre os recicláveis. Era uma carta, amarelada pelo tempo, endereçada à minha querida filha. A assinatura ao final fez seu coração parar. Carolina Mendes. O universo, em sua infinita sabedoria, ou seria crueldade, havia entrelaçado os destinos de forma inextricável. A carta revelava que Carolina, antes de sua morte, havia dado à luz uma criança. Uma menina que foi entregue a uma família de catadores. Enquanto isso, Ricardo Montenegro enfrentava sua própria crise. O vídeo viral havia atraído atenção indesejada para a família e antigos documentos começavam a ressurgir. Jornalistas investigativos farejavam uma história sobre o verdadeiro origem da fortuna dos Montenegro. "Precisamos silenciar essa garota", disse Ricardo a seu advogado, Sebastian Meirelles. "Ofereça quanto for necessário." Mas o destino tinha outros planos. Na faculdade, Juju participava de um projeto sobre história empresarial brasileira. Seu grupo havia escolhido estudar justamente o caso Montenegro, famoso por sua reviravolta nos anos 90. Em suas pesquisas, Juju descobriu algo perturbador.
A ascensão meteórica da empresa coincidiu exatamente com o desaparecimento de Carolina. E havia mais. Documentos indicavam que a ativista estava prestes a denunciar um esquema de lavagem de dinheiro quando, acidentalmente, caiu de seu apartamento. O Instagram de Juju, antes dedicado a dicas de limpeza, agora transbordava com comentários e teorias conspiratórias. Seus seguidores haviam aumentado para mais de 1 milhão em questão de dias. "Você precisa ver isso", disse sua colega de faculdade, Mariana, mostrando um tweet viral. A faxineira influencer trabalha na casa dos Montenegro, os mesmos Montenegro do caso Carolina Mendes. Coincidência? A verdade, como uma bolha subindo na superfície de um lago, ameaçava emergir. Helena, consumida pela culpa de décadas de silêncio, começou a deixar pistas. Em suas redes sociais, postava fotos antigas com a irmã, acompanhadas de legendas enigmáticas. Ricardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. "Ela está destruindo tudo o que construímos", esbravejou, observando o valor das ações de sua empresa despencarem. Mas foi Dona Clarice quem conectou os pontos primeiro. A carta de Carolina continha detalhes que apenas a verdadeira mãe poderia saber. O sinal de nascença em forma de meia-lua, o nome escolhido, Maria Júlia. Em uma noite chuvosa, Dona Clarice decidiu revelar a verdade a Juju. "Filha, você não é apenas mais uma menina do complexo. Você é a herdeira legítima dos Montenegro." A revelação caiu como um raio em céu aberto. Juju, a mesma que limpava o chão da mansão Montenegro, carregava o sangue da família em suas veias. Mais que isso, era a prova viva do último ato de resistência de Carolina Mendes. O vídeo viral havia sido apenas o começo. Agora, uma nova gravação começava a circular. Helena, em lágrimas, confirmando tudo em uma live não programada. "Perdão, Juju, perdão, Carolina. O silêncio me sufocou por tempo demais." Ricardo Montenegro assistiu à confissão da esposa com horror. Em seu escritório, no último andar de um arranha-céu, no centro do Rio, ele fazia ligações frenéticas. Seu império estava desmoronando, mas havia mais um jogador nesse tabuleiro. Sebastian Meirelles, o advogado da família, guardava um arquivo que poderia mudar tudo. Um vídeo da noite em que Carolina morreu. Juju, agora no centro de um furacão midiático, precisava decidir seu próximo passo. Sua vida como criadora de conteúdo havia se transformado em algo muito maior. Cada post, cada story, cada tweet carregava o peso de uma história que o Brasil inteiro queria conhecer. Em seu último vídeo, antes da tempestade que estava por vir, ela olhou diretamente para a câmera e disse: "Existem verdades que nem o dinheiro consegue esconder, e essa verdade está prestes a vir à tona." O vídeo terminou com uma promessa: "Amanhã, às 20 horas, vou contar tudo o que descobri sobre Carolina Mendes. Preparem-se." Às 19h55 do dia marcado para a revelação, mais de 2 milhões de pessoas já aguardavam na live de Juju. O contador subia a cada segundo. No apartamento dos Montenegro, o clima era de velório antecipado. Sebastian Meirelles havia acabado de chegar com um arquivo que poderia mudar tudo. "O vídeo está corrompido", anunciou pálido. "Alguém hackeou nossos servidores." No complexo do Alemão, Juju preparava-se para a transmissão mais importante de sua vida. Dona Clarice segurava a carta de Carolina como um talismã. Foi quando a luz acabou. "Não é coincidência", disse Mariana, que estava lá para dar suporte técnico. "Verificamos 3 vezes a conexão de internet." Mas Juju sorriu. "Eles não sabem que tem um plano B." Às 20 horas em ponto, não foi do complexo do Alemão que a transmissão começou, mas do apartamento 1401 dos Montenegro. Helena, trêmula mas determinada, havia cedido seu espaço e sua conexão para a revelação. "Boa noite, Brasil", começou Juju, sentada na mesma sala onde semanas antes limpava o pó dos móveis de design.
Hoje não venho falar de dicas de limpeza. Venho limpar uma história suja demais. A primeira bomba caiu quando Helena sentou-se ao lado de Juju. A segunda, quando Ricardo irrompeu no apartamento, seguido por seguranças. "Desliga isso!" ele gritou. Mas era tarde demais. Milhões assistiam. "O senhor quer contar ou prefere que eu mostre o vídeo?" perguntou Juju, seu celular apontado para a tela da TV, onde começava a rodar uma gravação antiga. Era a noite de 15 de março de 1999. Carolina Mendes não havia caído. O vídeo, recuperado por hackers ativistas, mostrava Ricardo e dois homens no apartamento dela. No presente, Ricardo Montenegro desabou no sofá de design italiano que custara o preço de um carro popular. Helena chorava, mas suas lágrimas agora eram de alívio. "Minha irmã sabia demais", confessou Helena para os milhões de espectadores. Sobre as obras superfaturadas, o trabalho análogo à escravidão nos lixões, o desvio de verbas das cooperativas de reciclagem. A transmissão continuou por 2 horas, cada revelação mais bombástica que a anterior. O Império Montenegro havia sido construído sobre o sangue dos mais pobres, ironicamente, os mesmos que Juju representava. Mas tinha algo que eles não podiam prever, disse Juju, segurando a mão de Helena. O amor de uma irmã. Helena não apenas guardou as provas todos esses anos, ela me procurou. O plot twist que ninguém esperava. Helena havia descoberto a verdade sobre Juju meses antes. O emprego de faxineira, o encontro acidental no vídeo viral, tudo havia sido meticulosamente planejado. "Eu precisava me redimir", soluçou Helena. "Não pude salvar minha irmã, mas podia proteger sua filha, nossa Juju." As redes sociais entraram em colapso. As ações das empresas Montenegro despencaram 70% em questão de minutos. O vídeo da confissão bateu recordes de visualização simultânea no Brasil. Ricardo foi detido ainda durante a live, quando viaturas da Polícia Federal chegaram ao prédio. Sebastian Meirelles, o advogado, já havia feito um acordo de delação premiada. Dona Clarice, assistindo tudo pelo celular de uma vizinha devido ao apagão suspeito no complexo, chorava de orgulho. Sua Juju, a menina que ela criou com tanto amor, havia se tornado um símbolo de justiça. Mas a história não acabava ali. Um império não cai sem causar danos colaterais. E a verdadeira batalha, a batalha pela justiça social, que Carolina Mendes tanto sonhou, estava apenas começando. Juju olhou para a câmera uma última vez naquela noite. "Isso não é sobre vingança, é sobre justiça. E amanhã vocês vão descobrir o que pretendo fazer com minha parte da herança Montenegro." Na manhã seguinte à live histórica, Juju postou um vídeo simples gravado no lixão onde sua mãe adotiva trabalhou por décadas. "Este lugar", ela disse, caminhando entre montanhas de recicláveis, "é onde o Império Montenegro realmente começou. E é aqui que ele vai renascer." O anúncio que se seguiu abalou o país. Toda a fortuna herdada seria convertida em uma fundação. A Fundação Carolina Mendes focaria em tecnologia verde, reciclagem sustentável e educação para comunidades carentes. Helena, agora livre do peso do segredo, tornou-se presidente do conselho. Dona Clarice, a diretora de operações, ninguém conhecia melhor as necessidades dos catadores. O primeiro projeto, transformar o lixão em uma usina de reciclagem moderna, com condições dignas de trabalho e participação nos lucros para os catadores. Ricardo, da prisão, assistia impotente à transformação de seu império. Seu último ato foi uma carta confessando tudo sobre a morte de Carolina. Juju continuou criando conteúdo, mas agora suas dicas iam além da limpeza doméstica. Ela ensinava sobre sustentabilidade, justiça social e a importância da verdade. "Minha mãe Carolina sonhava com um Brasil mais justo", disse em seu último vídeo viral do ano. "Hoje não estamos apenas limpando casas, estamos limpando consciências."
O caso virou filme, livro e até série internacional. Mas a verdadeira revolução acontecia silenciosamente nos becos do complexo e nos corredores da nova fundação. Em dezembro de 2024, Juju recebeu o prêmio de Personalidade do Ano. Em seu discurso, olhou para Dona Clarice e Helena, agora unidas como família. Do lixão ao luxo, não. Nossa história é sobre transformar luxo em propósito. E isso, meus amigos, é apenas o começo.